Cumprimento os irmãos com o Pai do Senhor Jesus Cristo, que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês. Salmo, capítulo de número 27, versículo de número 1, diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Versículo de número 3. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. E versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e indagar no seu templo. Irmãos, nós aqui podemos ver essa oração que Davi está fazendo, e uma oração que mostra uma grande confiança no Senhor, mostra que o Senhor realmente é o seu protetor, que o Senhor realmente é aquele que protege. Porque se nós percebermos logo no versículo de número 1, ele diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Ou seja, por que eu irei ter medo? Para que ter medo se o Senhor está me guardando? Se o Senhor é a minha luz, ou seja, o brilho que aparece sobre a minha vida para que eu não ande em trevas. Se o Senhor é a minha salvação, ou seja, ainda que eu pereça, Ele é o meu Salvador, Ele é aquele que me salva, restaura, ressuscita, por que eu irei temer? Por que eu irei temer se a minha vida está totalmente entregue nas mãos do Senhor e Ele faz dela o que bem entender? Por que ter medo? Por que ter ansiedade? Por que ter receio? Por que estar apavorado? Veja que uma das palavras que mais nós vemos na Bíblia é Deus dizendo: não temas, não temas, não temas. O que é isso? Não tenha medo. Não tem para que ter medo, porque se a nossa confiança está no Senhor, então nós devemos entender que o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa proteção, o Senhor é a nossa salvação. Davi ele deixou claro isso no versículo de número 1. No versículo de número 3, ele ainda reafirma o que ele já tinha falado. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Davi ele saía para as batalhas em guerra, com espada, com lança, com escudo, mas ele deixou claro aqui que o exército rival, o exército inimigo, não fazia ele tremer, não fazia ele temer, porque a confiança dele estava no Senhor. Quando a nossa confiança está no Senhor, não importa o que aconteça na nossa vida, nós vamos estar firmes na palavra de Deus. Nós vamos estar convictos que o Senhor é a nossa força, que o Senhor é o nosso refúgio. Quando nós estamos firmados na rocha, nós não vamos temer a qualquer exército que vier à nossa frente. Isso porque nós sabemos que o Senhor é o Senhor dos exércitos e é Ele que faz a vitória acontecer, é Ele que dá a vitória ao seu povo, aleluias, é Ele que faz coisas tremendas acontecer por amor ao seu povo, é o Senhor. Nós devemos entender que somente o Senhor pode todas essas coisas. Somente o Senhor, somente o Deus de Israel. Somente o Deus de Israel pode fazer tamanhas coisas acontecer. Não tem para que ter medo. Novamente isso é dito. Não temas. Não tem para que ter medo. Seja de alguém, seja do dia de amanhã, seja de alguma enfermidade. Entrega tudo nas mãos do Senhor. Porque quando você entrega tudo nas mãos do Senhor, você vê o Senhor começar a agir. Você vê o Senhor começar a colocar a mão onde o homem não pode. Você vê o Senhor começar a operar prodígios e maravilhas e você vai ficar admirado com o poder de Deus, você vai ficar maravilhado com a glória de Deus, você vai ficar
maravilhado com o que Deus é capaz de fazer. Quando nós entregamos toda a nossa vida ao Senhor, quando nós confiamos no Senhor, nós vamos ver o poder do Senhor se manifestar sobre a nossa vida e sobre aquilo que nós pedimos. É necessário crer, é necessário acreditar, é necessário buscar ao Senhor. No versículo de número 8, Davi diz: quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o rosto do Senhor eu buscarei. A ordem do Senhor, ela prevalece. Quando o Senhor diz, busque a mim, então eu assim farei. Eu não rejeitarei buscar a presença do Senhor. Tem pessoas que rejeitam buscar a presença de Deus. Tem pessoas que têm a oportunidade de buscar a presença de Deus e não buscam. Tem pessoas que têm a oportunidade de ir para a igreja e não vai. Tem pessoas que têm a oportunidade em orar e não ora. Tem pessoas que têm a oportunidade em jejuar e não jejua. Tem pessoas que têm a oportunidade em ler a Bíblia e não lê. Tem pessoas que têm a oportunidade de louvar e não louva. Tem pessoas que têm a oportunidade de adorar e não adora. Tem pessoas que têm a oportunidade de buscar ao Senhor, mas não busca, fica perdendo tempo em outros afazeres, fica perdendo tempo com o que é em vão, fica perdendo tempo com absolutamente muitas coisas, e aquilo que era para preencher, ou seja, aquilo que era para preencher o espaço vazio, que era buscar a presença do Senhor, começa a preencher o espaço do Senhor com outras coisas, ou seja, aquele momento que era para dar ao Senhor, aquele momento que era para dar somente a Deus, pega outra coisa e coloca no lugar daquele tempo que era para buscar a presença do Senhor. Tem muitas pessoas que hoje estão fracas na fé exatamente por isso, porque estão deixando de buscar a presença do Senhor e fica colocando outras coisas naquele tempo que era para ser destinado à presença do Espírito Santo. É por isso que tem muitas pessoas fracas, é por isso que tem muitas pessoas sobrecarregadas, oprimidas e não sabem mais nem o que fazer. Aí começa a não querer mais ler a Bíblia, começa a não querer orar, começa a querer culpar a Deus pelo que está acontecendo, sendo que o culpado é ela mesma, sendo que o culpado é a pessoa que deixa de buscar a presença do Espírito Santo. Nós devemos entender, Davi disse, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, ou seja, ele tanto pediu como deixou claro, eu pedi, mas eu vou buscar, eu pedi, mas eu vou batalhar pelo que eu pedi, mas eu vou guerrear pelo que eu pedi, ou seja, eu quero ter aquilo que eu pedi, e ele está disposto a buscar a presença do Senhor. Davi, ele não está pedindo cura, Davi não está pedindo porta de emprego, Davi não está pedindo qualquer outra coisa semelhante a isso, em outras palavras, materiais sobre a face da terra. Pelo contrário, Davi nesse momento está pedindo coisas celestiais, e a principal dela, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Olha só o pedido que Davi está fazendo, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Eu não quero fazer uma visitação, eu não quero ir como visitante, eu quero ir como um morador fixo, eu quero ir como um filho, porque só quem é salvo é os filhos. Os visitantes, eles não ficam na casa para sempre, eles saem, eles só vão de visita. Todavia, o filho, ele permanece na casa. Aleluias, o filho permanece na casa. Por isso Jesus, ele nos deu a oportunidade de sermos feitos filhos de Deus. Por que feitos? Porque nós não éramos criaturas. Na verdade, somos criaturas enquanto não aceitamos o Senhor Jesus Cristo em nossa vida. Mas a partir do momento em que nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo em nossa vida, todas as coisas começam a mudar. Todas as coisas começam a ir como é para ser, ou seja, nós vamos andando na vontade do Senhor, nós vamos andar na vontade de Deus, para que o nome de Deus seja glorificado sobre a nossa vida. No versículo de número 14, espera no Senhor, anima-te
e ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. O Senhor é capaz de fortalecer o fraco. O Senhor é capaz de trazer paz àquele que está aflito. É necessário ter um ânimo na alma, é necessário ter um ânimo no espírito, ou seja, ter forças, porque é necessário forças. E a força você vai encontrar no Senhor. A jornada vai exigir muita coisa. A jornada vai exigir força. A jornada em Cristo vai exigir que você tenha alegria, tenha paz, tenha ânimo, tenha virtude. A jornada em Cristo Jesus vai fazer com que você entenda que é necessário buscar ao Senhor, porque só consegue andar na jornada de Cristo, na jornada em Cristo, aquele que entende que é dependente de Cristo. Quem não entende que é dependente do Senhor Jesus Cristo não busca ao Senhor, não entende que tem que seguir os passos que Cristo andou, ou seja, vai para um canto, vai olhar para a direita, vai olhar para a esquerda, e é a palavra ensinando: nem olhe para a direita, nem olhe para a esquerda, não perca tempo olhando para os lados, não perca tempo com coisas vãs, com coisas inúteis, ao invés de ganhar tempo buscando a presença de Deus. O tempo é valioso, o tempo é precioso, por isso devemos nós usar esse tempo para buscar a presença de Deus, em oração, em jejum, em leitura da palavra. Sempre quando tivermos um tempo, é buscar a presença de Deus, e principalmente até mesmo estando em meio à nossa família, em meio a nossos amigos, temos que falar a palavra. Uma coisa é necessária que o cristão ele entenda: não importa onde ele esteja, não importa com quem ele esteja, a palavra deve ser pregada, a palavra deve ser ministrada. Todo tempo é tempo de pregar a palavra, todo tempo é tempo de manejar a palavra, ou seja, de trazer a palavra ao assunto do qual é falado. Se alguém começa a falar em assuntos de futebol, você traz a palavra, o Espírito Santo ocasiona uma situação para que você fale a palavra de Deus. Se o assunto é maquiagem, se o assunto é emprego, se o assunto é qualquer coisa, é doença, é morte, qualquer coisa, você pega e vai falar a palavra de Deus, porque assim tem que ser, assim deve ser. A partir do momento em que você fala a palavra de Deus, muitas coisas começam a acontecer, o mundo espiritual começa a se mover ao seu favor. Por quê? Porque você está fazendo com que a presença do Espírito Santo desça sobre aquele ambiente do qual você está, e aquela pessoa que está ouvindo a palavra da qual você prega possa ter uma transformação de vida. Muitas pessoas perdem tempo, muitas pessoas não conseguem pregar a palavra para amigos, muitas pessoas não conseguem pregar a palavra para familiares. Por quê? Por um simples motivo: deixam de falar a palavra por conta de medo, por conta de vergonha, por conta de qualquer coisa, timidez. E entender uma coisa: a pessoa não pode ser tímido para falar a palavra de Deus, tem que falar. É você entender a necessidade que tem uma alma de buscar a presença de Deus, e é necessitada de Deus. Ou seja, se você deixa de falar a palavra para alguém que está precisando de ouvi-la, você está fazendo com que Satanás tenha a oportunidade de levar aquela alma ao inferno. Todavia, quando você prega, laços do diabo são quebrados, laços de morte são quebrados, laços de acidentes são quebrados, e o nome do Senhor é glorificado. Por quê? Porque você decidiu trazer vida ao ambiente, porque a palavra é vida, e quando você fala, você traz vida àquele que está morto. A palavra é restauração, e quando você fala, você traz restauração para aqueles que estavam destruídos. A palavra é paz, e quando você fala, você traz paz a um ambiente de guerra. A palavra é vida, e quando você fala, traz vida a um ambiente de morte. A palavra é perfeita, e quando você fala, você traz o perfeito ao imperfeito. A palavra é pura, e quando você fala, você traz o puro ao impuro, e pessoas são purificadas pelo poder da palavra para ter aproximação então com o Senhor. É necessário entender essas coisas, é necessário fazer com que a palavra de Deus seja proclamada para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim se faça. Ore junto comigo. Pai, estou aqui. Não deixe a minha boca se fechar, mas que eu pregue a Tua palavra, que eu fale sobre a Tua palavra. Eu não irei temer, eu não irei ter medo, mas eu irei confiar no Senhor de todo o meu coração, para que o Teu nome seja glorificado sobre a minha vida. Usa-me como canal, Senhor. Deixa-me fazer a Tua vontade, e eu buscarei fazer a Tua vontade. Eis-me aqui em Tuas mãos, Senhor. Limpa-me, purifica-me e exalta, pois, o Teu santo nome sobre a minha vida, Senhor. Eis-me aqui, usa-me a mim, em nome do Senhor Jesus. Amém.